Nossa, eu mesmo queria passar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez pedindo desculpa pelo atraso. Nós tivemos alguns probleminhas aqui, mas deu certo. E vou aguardar vocês entrarem, o pessoal entrar, pra gente começar. Nosso tema de hoje é o novo coronavírus no RN, pra gente ter uma perspectiva de como está no nosso estado o coronavírus, tá? E aí, hoje temos um professor convidado, que é o professor Bruno Cleiton, professor aqui da Uninassal. E um fato engraçado sobre essa live de hoje é que unimos a enfermagem e a engenharia, né? Uma coisa bem diferente, que a gente não vê muito a exata com a enfermagem, mas hoje temos essa novidade para vocês, tá? É um tema bastante falado, bastante comentado, mas é importante a gente ter essas reflexões, saber como é que está essa perspectiva no nosso estado, tá? Então, para quem não me conhece, boa noite. Eu me chamo Jéssica Alves, eu sou coordenadora do curso de enfermagem aqui na Uninassal Natal. E hoje nós vamos conversar com o professor Bruno Cleiton a respeito das perspectivas de como é que está a evolução do coronavírus no nosso estado, tá? Então eu vou dar espaço para o professor se apresentar também. E durante a live, pessoal, eu vou estar passando para vocês as imagens com algumas informações para vocês, como essa que está aparecendo agora. Falando sobre gráficos, algumas informações que o professor achou pertinente e está mostrando para vocês, e aí vamos conversando no decorrer da live. O professor vai ficar mais visível para vocês, juntamente com essas imagens, e eu posso ao fundo também falar alguma coisa, complementar e discutirmos juntos, tá? No final da live a gente abre um espaço, um tempinho para tirar algumas dúvidas, responder algumas dúvidas de vocês, algumas perguntas, tá bom? Professor Bruno, por favor. Olá pessoal, muito boa noite. De antemão dizer que é um prazer, agradecer a professora Jéssica pelo convite, pela organização dessa palestra, desse evento. Dizer que é uma satisfação voltar aqui à instituição nesse período em que nós estamos relativamente afastados, né? Pelo menos de modo físico, continuamos trabalhando de modo remoto, mas sugerimos essa palestra para o curso de enfermagem, para os demais cursos. Aqui temos alunos diversos, já dá para a gente ver aí o pessoal que está chegando na live. Temos alunos do curso de engenharia ambiental, que tem a perspectiva sanitária também. Então, propusemos essa palestra como uma forma de trabalhar de uma maneira transdisciplinar, multidisciplinar, temática, focada sobretudo na análise da evolução do novo coronavírus no nosso estado, né? A ideia é trazer uma avaliação contínua sobre o coronavírus aqui no nosso estado e trabalhar também de uma maneira tanto segmentada a partir de análises quinzenais que nós fizemos, como analisar de uma forma também contínua, né? Desde o surgimento dos primeiros casos até ao dia de ontem, né? Os dados que nós trouxemos, temos aí várias imagens que vão ser compartilhadas ao longo da nossa exposição, e nós vamos discutir a respeito do comportamento dos casos notificados e registrados do coronavírus positivos ao longo do tempo, assim como os óbitos e demais componentes analisadas. Professor, vou lhe interromper, o pessoal vai ouvir agora só minha voz, né? Sim. Professor, quais foram as fontes de dados, né, do seu trabalho, desse projeto de pesquisa? Como você conseguiu esses dados? Bem, professora, a ideia ela nasce com a percepção de que na sociedade, em linhas gerais, nós temos hoje muito acesso a dados e informações. Hoje todo usuário, em linhas gerais, das redes sociais, da internet como um todo, aquele que possui um smartphone, uma internet, ele tem acesso a bases de dados diversas, a informações diversas, mas existe ainda um aspecto que é fundamental e permanecerá na sociedade, que é a capacidade de analisar devidamente esses dados, de fazer a leitura devida dessas informações, contextualizá-las, observar o aspecto que elas trazem de modo restritivo ou não,
E daí, em contato com algumas pessoas por redes sociais nesse momento, nós percebemos essa necessidade e daí surgiu o objetivo inicialmente do trabalho enquanto palestra, né? Que depois se aprofundou e, na verdade, está se transformando em um projeto de pesquisa. As nossas fontes de dados, não sei se já está para a gente ir apresentando, são as principais fontes oficiais, acho que é a anterior. Não? Segundo. Bem, eu acho que não está aqui nessa apresentação, mas tudo bem. São as principais fontes, nós trabalhamos com dados da Organização Mundial de Saúde, com a Associação Pan-Americana de Saúde, com dados do próprio Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, com todas as fontes que têm monitorado o comportamento da doença no Estado, né? Além de fontes de fora, né? De bases de dados de fora, como o Centro de Prevenção e Controle americano, o europeu, em relação a informações diversas, sobretudo quanto a medidas preventivas, né? E informações a respeito do tema. Mas a base principal de dados é a base extremamente acessível, qualquer um pode acessar o www.covid.br, a base nacional, né? Que as secretarias estaduais e municipais a alimentam. E no Ministério da Saúde, a partir da Secretaria de Vigilância e Saúde, por meio do DataSUS, a disponibiliza integralmente. Então, um dos pontos, inclusive, fundamentais dessa palestra é dizer que esses dados eles estão livres, né, para qualquer um consultá-los e analisá-los. E os procedimentos também que nós utilizamos de análise também são procedimentos que nós iremos apresentá-los. Então, qualquer um pode baixar esses dados, acessar a página que nós mencionamos, baixar os dados, rodar esses dados com as técnicas que nós iremos mencionar em instantes, né? E daí certamente chegar a resultados iguais, né? Isso, professor. Bacana. Já comentou também como está sendo utilizada a técnica, né, para conseguir esses dados. Uhum. Já relatou. E como é que está sendo a evolução dos novos casos positivos e dos novos óbitos por Covid-19 aqui no nosso estado, professor? Bem, acho que tem um próximo gráfico que nós vamos analisar aqui, né? Acho que é isso aqui, pronto. Bem, nós para dar conta dessa pergunta, nós na verdade formulamos a palestra a partir de perguntas, né? Essas perguntas são perguntas que colegas, amigos, alunos, né, profissionais no dia a dia têm nos feito, a partir do momento que ficaram sabendo que nós estávamos analisando com o projeto em relação ao Covid. Então nós formulamos algumas perguntas para dar conta dessas demandas que têm surgido, né? Então, em linhas gerais, como o próprio gráfico está sendo apresentado, nós podemos observar que o primeiro caso oficial de Covid no nosso estado, caso positivo, ele ocorreu em 13 de março, né? E durante um bom tempo nós permanecemos com um número de notificações e registros oficiais relativamente baixo, até aproximadamente meados da segunda quinzena do mês de abril, até o final da segunda quinzena do mês de abril, como pode ser observado no gráfico, especialmente na linha vermelha, nós podemos verificar que o número de notificações ele se apresentava ainda de uma maneira, um quantitativo baixo, né? A partir da segunda quinzena de abril e sobretudo no mês corrente, no mês de maio, como nós podemos observar pelo gráfico, a linha vermelha ainda, nota-se que o número de notificações, sobretudo com quantitativos diários bastante significativos e diferentes aos anteriores, eles começaram a surgir, o que mostra o agravamento já nesse momento inicial, em se tratando da doença no nosso estado, né? Percebe-se ainda por meio desse gráfico que existem oscilações em relação às notificações, os registros positivos, né, da doença em termos diários, né? Há dias em que há um número maior de notificações, outros dias um número menor, mas se a gente observar em termos de tendência, a gente sempre fica como professor procurando um recurso para fazer apontamentos, mas no caso aqui nós não os temos. Se vocês observarem, em linhas gerais, essa linha vermelha ela vai apresentar uma tendência positiva, uma tendência de crescimento, né? Uma tendência de aumento ao longo do tempo, principalmente quando a gente observa do final do mês de abril em diante. Isso também é verificado a partir dos retângulos, né, das colunas, que mostram os casos positivos acumulados. Então, quando a gente observa do final do mês de abril em diante, percebe-se que
o formato dessa curva, que tanto se fala hoje na mídia, em linhas gerais, ela vai se acentuando e vai se ganhando corpo em termos de agravamento, em termos de notificações, sobretudo a partir do mês de final do mês de abril, não é? Tem um outro gráfico. O primeiro que nós mostramos foi em relação aos casos positivos, né, registrados, os novos casos positivos diários, e agora nós temos aí sendo apresentada os novos óbitos, né, número de óbitos diários. Se a gente observar, parece que só foram mudadas as cores do gráfico, né? Obviamente existem nuances quanto ao comportamento do gráfico anterior em relação a esse, mas se a gente observar, eles são bastante parecidos. O primeiro, repito, se refere aos casos positivos e esse se refere ao número de óbitos diários. Então, já nesse primeiro momento, a gente consegue perceber que há, de certo modo, pelo menos em termos qualitativos, mais adiante nós vamos confirmar isso, uma associação positiva, não no sentido benéfico, mas positivo à luz da estatística, né, dos métodos quantitativos, uma associação direta entre os casos positivos e o número de óbitos, né? Eles seguem tendências semelhantes, né? Percebe-se quando houve uma tendência de aumento do número de casos, houve também uma tendência de aumento do número de óbitos. Percebe-se também a partir desse gráfico que também a partir do final do mês de abril, início de maio, primeira quinzena de maio, segunda quinzena de maio, nós tivemos uma acentuação bastante significativa do número de óbitos no nosso estado. Pode ser percebido isso a partir da linha preta, como também do quantitativo de óbitos acumulados ao longo do tempo, que são os retângulos aí numa corzinha mais clara, né? Então, de antemão, a gente já faz essas associações entre casos positivos e número de óbitos, o agravamento a partir do final do mês de abril, não é? E, sobretudo, nas 2 quinzenas de maio, a intensificação desse processo. Do mesmo jeito que nós percebemos para os casos positivos, a gente percebe aí também por meio desse gráfico que o número de óbitos também oscila bastante diariamente, e aí existem várias justificativas para isso, do ponto de vista do comportamento social, do ponto de vista do próprio processo de notificação e registro, do funcionamento das prefeituras, por exemplo, nos finais de semana, e o número de profissionais dedicados a esse processo que é muito mais reduzido. Enfim, existe um número muito significativo de variantes que explicam um pouco desse processo, acompanhado também que nos finais de semana a tendência é que o distanciamento social e o isolamento, 2 das 3 estratégias que têm sido bastante utilizadas, né, eles se acentuam, ou seja, o quadro de isolamento e distanciamento, eles melhoram, seja pelas pessoas não terem as necessidades diárias, por exemplo, questões de trabalho, como também por força quase que legal, já que a circulação nos finais de semana, por exemplo, transporte público é bem mais reduzido, então, de certo modo, força com que as pessoas permaneçam mais em casa, né? Muito bacana a gente conseguir perceber isso através de gráficos, através de dados que realmente passam essa informação. A gente percebe, pelo menos enquanto uma enfermeira, percebo essa dificuldade da população em aderir ao isolamento. A gente sabe que no início foi o pessoal estava muito assustado, as pessoas estavam assustadas, ficavam em casa, e com o passar do tempo, acredito que mais por cansaço mesmo de estar em casa, muitos evitam hoje, né? Está bem mais difícil. E a gente vê que os dados estão só aumentando, é alarmante. E é interessante, a gente sempre está frisando esse assunto, é um tema que as pessoas já estão cansadas, algumas já estão cansadas de ouvir, mas que a gente precisa colocar esse pensamento, deixar ciente do que o que esses dados estão causando. São óbitos, não é algo tão simples, né? São vidas envolvidas. Então, professor, quanto ao nível de testagem da população para a Covid-19, como é que está ocorrendo isso no nosso estado e qual a importância disso, as implicações voltadas para isso? Em relação à testagem, nós vamos falar um pouquinho, deixa eu posso até voltar aqui, deixa eu ver. Tá aqui, testagem. Pronto. A gente não perder um pouco ali. Em relação à testagem,
nós trouxemos alguns dados aí, não só em relação à testagem, vamos falar no segundo momento, se tratando da análise desses dados, mas também numa relação que na literatura tem se feito muito essa associação entre exames solicitados, ou seja, testes realizados, casos descartados, casos positivos e número de óbitos, né? Como isso tem se dado, existe já uma literatura em termos globais, né, que analisaram a realidade para vários países. Na nossa realidade nacional também, em termos Brasil, existe, mas especificamente para o nosso estado. Como um dos questionamentos que eu levantei foi exatamente nesse sentido, né? Como que a coisa se realiza. O que eu objetivamente desejava saber era, em relação aos exames solicitados, quantos eram de fato descartados, considerados descartados, quantos eram apontados como casos positivos e daí quantos eram associados a óbitos. Então, como o quadro mostra, nós temos que de um total de exames, que daqui a pouco nós iremos falar em termos quantitativos, quantos são, enfim, desse total, em torno de 70%, 70,8% dos exames realizados, eles são descartados, ou seja, eles apontam o sinal negativo, né, em relação para o teste, né? 29,2% desses exames apontam como caso positivo e 2% desses exames se convertem mais adiante em óbito. O que é algo de certo modo natural, né? Pode-se pensar, mas a grande maioria dos exames que são realizados se convertem em casos negativos, né? É natural que isso ocorra, porque apesar do processo de como essa testagem tem sido feita, né? Tem sido feita basicamente, acredito que muitos colegas que acompanham já sabem, sobretudo para aqueles pacientes que chegam nas unidades de saúde com algum dos sintomas, né? Apresentando algum dos sintomas, e daí, a partir da intensificação desse quadro, da verificação desse quadro, né? Sobretudo quando são quadros já com nível de intensificação maior, de gravidade maior, são realizados esses testes, né? Além disso, os profissionais de saúde, de segurança pública também têm realizado, ou seja, o público que realiza esses exames em linhas gerais é um público bastante restrito, e é exatamente sobre isso que nós também chamamos bastante atenção nesse dado que está aí na cor vermelha. Ele mostra exatamente o quantitativo, a taxa, o percentual da nossa população como um todo que foi testada, né? Segundo dados do IBGE 2018, a nossa população ela é pouco maior do que 3 milhões e 500 mil pessoas, e desse total apenas 0,18% da população ela foi testada, né? Segundo o número de testes oficiais divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, se a gente for pensar, é um número bastante pequeno, né? Bastante pequeno, 0,18%. Só para que a gente tenha ideia do que significa 0,18%. Significa dizer que a gente precisaria testar 5 vezes mais do que se testou para se chegar a 1%. Ou seja, 0,18, se a gente multiplicar por 5, vai dar 5,5555. Precisaria testar 5 vezes mais, professora, para a gente chegar a 1% da população. Só para a gente ter ideia de quanto que isso é pouco e pequeno, né? E daí nós colocamos qual a importância de se testar. É importante para o atendimento ao paciente, é importante para as medidas que vão estar relacionadas aos cuidados que vão ser necessários com esse paciente, mas é também fundamental para se ter uma análise profunda, precisa, exata da realidade. Se a gente não consegue realizar testes num número relativamente considerável, significativo, dificilmente a gente consegue se aproximar da realidade, ou seja, saber de fato o quadro diagnóstico que a coisa está se apresentando, e consequentemente, em termos de planejamento, em termos de políticas públicas e gestão pública, ou seja, tratativa em relação ao tema, as coisas se dão de uma maneira muito mais complicada, se a gente não tem essa noção em termos do quanto de fato a população está contaminada em relação ao vírus, né? Então, a testagem ela tem, a meu ver, dois papéis, um a priori se tratando do tratamento, em relação ao tratamento do paciente, e um outro muito importante que é do ponto de vista da gestão estratégica, podemos dizer assim, do problema, né? Então, esses dados trazem à tona essa situação que não é exclusiva, reitero, do nosso estado,
Isso é uma realidade que atinge as 27 unidades da nossa federação, né? Que lamentavelmente nós vivemos com ela e dificulta inclusive muito, não só a gestão, como eu acabei de dizer, a gestão pública e o planejamento estratégico para o trabalho em relação ao tema, como inclusive também prognósticos para nós que estamos acompanhando, monitorando e fazendo pesquisa em relação ao tema, né? Prognósticos são extremamente difíceis de serem traçados, estimativas, previsões, porque na verdade se tem relativo ou muito pouco conhecimento em relação à realidade da coisa, né? Mais adiante nós iremos falar, se tratando da subnotificação. Isso. Inclusive, professor, houve uma notícia na última segunda-feira, né, sobre a morte de uma criança por Covid-19 lá em Touros, mas ela testou negativo. Como é que estão aumentando os números de casos positivos nesse caso? Bem, uma grande preocupação por parte da população, né, em meio a essa avalanche de informações, de dados, de informações, de posições divergentes, né, dos diversos atores da sociedade, sejam eles pesquisadores ou não, cientistas ou não, profissionais ou não, políticos ou não, enfim, pessoas em linhas gerais que acessam redes sociais, que hoje é o principal veículo de comunicação, já era anteriormente, e com a emergência da doença tornou-se, né, se intensificou, né, ainda mais. Então as pessoas amanhecem, né, acordam e vão dormir em contato com uma vastidão enorme de notícias, né? Então notícias como essa notícia, por sinal, é uma homenagem, não vou mencionar o nome, a um amigo que mandou semana passada, num dos poucos grupos que nós temos, o link desse jornal, né, dessa notícia, e de antemão fiquei preocupado, até expliquei um pouco a situação, que esse é um papel que nós temos tido diante dela, porque em relação a testes, né, eu falei agora há pouco que em relação a testes, o número de testes ele é pequeno no nosso estado. Em relação a testes, é preciso compreender que qualquer aspecto relacionado à avaliação científica de algo, seja por meio de instrumentos, seja por meio de uma técnica, seja por meio de um teste, enfim, isso existe limites para as coisas, né? Não existe teste que seja infalível, ou seja, não existe nenhum teste com 100% de exatidão, de acurácia, né? Como se diz, né? Tecnicamente. Então, os testes eles são validados em laboratório, são feitas testagens, retestagens, para serem colocados em circulação, mas existem várias publicações, e trouxemos uma aí, essa publicação do Governo Federal, da Secretaria Especial em Ciência, Inovação e Tecnologia, se não me engano a nomenclatura é essa exatamente, que traz inclusive a avaliação desses vários testes. Essa publicação foi de abril, mês passado, que traz a publicação de vários testes relacionados especificamente ao Covid, em que nessa publicação, inclusive nós temos disponibilizado o link, mas inclusive vamos passar depois esse material para os colegas que tiverem interesse, podem nos procurar inclusive, tem exatamente a avaliação desses testes em termos quantitativos, né? Então, em síntese, vai ser apresentado nesse material, nesse documento especificamente, que a tendência dos testes, especificamente de vários testes que hoje estão em circulação, especificamente para o Covid, é apresentar um resultado falso negativo. O que é que significa um resultado falso negativo? Um resultado falso negativo significa dizer que o teste apresentou um resultado, mas que de fato o resultado era contrário. Então, não é improvável, muito improvável, que casos como esse aconteçam. Pode ser que aconteça e de fato tenha havido algum problema na notificação, no registro, no diagnóstico realizado pelo profissional ou pela equipe que atendeu o paciente. Pode ter tido algum problema de ordem diversa, inclusive, mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista científico, isso se justifica e é previsível. Professor, significa dizer com isso que nós não podemos confiar nos testes que estão sendo aplicados? Não. É preciso compreender, como eu disse inicialmente, que existem limites também para a ciência, né? Que inclusive em relação a essa questão do Covid, muita coisa nova que está sendo realizada e utilizada, então é preciso se conceber que existem limites, que esses limites precisam ser, primeiro, compreendidos, né? Para que assim se tenha uma leitura clara da
situação. Eu tinha, inclusive, citado, trazido também na nossa apresentação, algumas outras publicações, inclusive em âmbito nacional e internacional, que mostram a questão da subnotificação em relação ao Covid, né? Tem um trabalho muito interessante que foi publicado numa empresa, no conjunto de uma empresa que reúne uma série de publicações, a Sexta Maior do Mundo, a EUSERV, recentemente, publicação do mês passado também, sendo disponibilizado, mas essa questão de apresentar não deu certo, foi mostrada a realidade de Brasil, Itália e Coreia do Sul em relação à subnotificação, né? Trouxe um diagnóstico muito preciso. É uma publicação em língua estrangeira, mas que tem a possibilidade de ser traduzível. Trouxe uma realidade muito específica em relação à questão tanto da testagem quanto da subnotificação nesses países, né? E o ponto que nós iríamos trazer para apresentar aqui para vocês era justamente um aspecto que trazido por essa fonte e por outras tantas que existem, se os colegas buscarem na literatura, né? Que na realidade do nosso país nós temos um quadro de baixa testagem, de pouca atenção às estratégias de isolamento social e distanciamento social. Inclusive no artigo traz percentuais em nível gerais para o Brasil da ordem de 40%, abaixo de 40% para o isolamento social, que é um percentual que é está bastante relacionado àquilo que se verifica aqui na nossa realidade em nível estadual. Mais adiante nós iremos falar mais especificamente sobre isso, mas o percentual de isolamento e distanciamento que temos tido é dessa ordem, em torno de 40% a 45%, até diminuindo em certos períodos. Então, essa conjuntura de desatenção ao distanciamento, ao isolamento social, baixa testagem, faz com que nós tenhamos um quadro, de certo modo, bastante preocupante em relação àquilo que está ocorrendo e em relação àquilo que pode ocorrer ainda no futuro. Professor, uma pergunta que é bem interessante para esse momento é que existem várias mudanças aí na gestão do Ministério da Saúde, né? Que as pessoas estão conseguindo acompanhar na mídia, opinar quanto a isso também. E aí, como é que evoluíram os novos casos positivos e de óbito por coronavírus no Rio Grande do Norte, em resultado dessa mudança frequente na gestão do Ministério da Saúde? Pois é, uma outra questão que se coloca, e a gente sempre explica às pessoas que o nosso posicionamento aqui é sempre um posicionamento técnico, né, analítico, em relação às mudanças do ponto de vista na gestão pública em nível maior, né, nível federal, na União, né? Então, um dos aspectos que nós observamos nesse nosso trabalho foi qual o comportamento, aí nós trouxemos um deles, que é o comportamento dos novos casos, né, positivos, como estava se dando o comportamento desses casos durante a gestão do ministro Mandetta, e após a sua saída, qual foi o comportamento desses casos, né? Como que a coisa estava se dando e como que a coisa se deu após o ministro Tate ele assumir, né? Então, como o gráfico mostra, eu acredito que deva estar sendo exposto para os colegas na apresentação, a linha verde representa a evolução dos casos positivos durante a gestão do ministro Mandetta, né? Então, o que é que a gente pode perceber, né? Pode perceber um comportamento muito parecido àquele que nós mostramos lá atrás. Ele permaneceu não durante 35 dias, né? Ele era o ministro antes, inclusive, da emergência da Covid, mas esse período de 1 a 35 aí é durante o que nós destacamos, desde a primeira notificação no nosso estado até o dia que ele saiu. Então, desde do dia em que foi registrado o primeiro caso no nosso estado, até o dia da sua saída, né, da sua demissão, se passaram 35 dias. Então, durante esse período de 35 dias, o que nós podemos observar é um comportamento de variação baixa, né, de baixa variação em termos macro, né, porque se for falar, inclusive estatisticamente, a gente vai observar que a variação ela é significativa, mas para notoriedade e complexidade do problema, a gente pode compreender como uma variação baixa. A gente percebe o início, ele pegou o início da pandemia em termos gerais, e no nosso estado a reflexão disso é que tivemos baixas notificações durante boa parte desse período,
e houve aí um aumento relativamente pequeno do meio para o final da sua gestão, isso analisando em termos locais, né, em termos de Rio Grande do Norte. Se a gente analisar a linha vermelha, né, que representa o comportamento, a evolução dos casos positivos do Covid no estado, sob a gestão do ministro Teixe, nós iremos perceber que durante grande parte, né, é bom que fique claro, essa linha ela não está mostrando, a linha vermelha não está mostrando a evolução dos casos no mesmo período, é claro que não, né? Está mostrando a evolução dos casos durante o período de 29 dias, né, que foi o período em que o ministro Teixe ele ficou à frente da pasta do Ministério da Saúde. Então, quando a gente observa, a gente percebe que o número de notificações ele se torna bastante acentuado, os picos eles se tornam muito mais frequentes e a intensidade desses picos eles se tornam também bem mais significativos, né? Então, aí nós temos um quadro aí de mais severidade em relação ao período de severidade do Covid em relação ao período do ministro Teixe em relação ao ministro Mandetta. O que é que a gente pode concluir com isso? A gente pode fazer uma associação direta em relação, suponhamos, à incompetência do ministro? De maneira alguma. Não é isso que se quer mostrar com os dados. O que nós tivemos como objetivo de mostrar com essas evoluções foi pura e simplesmente como os dados se comportaram ao longo da gestão de cada um dos ministros, isso em nível estadual. E qual é o panorama que se observa para a evolução quinzenal dos novos casos positivos de Covid-19 no nosso estado? Houve melhora? Bem, antes de responder essa pergunta, tem um quadro que nós trouxemos que traz um pouco mais especificamente, sim. Né, professora, essa questão da diferença entre as duas gestões, né? Em relação ao ministro Mandetta, nós tínhamos um total acumulado de casos, um total de novos casos até o final da sua gestão de 400, né? O volume total acumulado era de 400 casos até o último dia da sua gestão. No último dia da gestão do ministro Teixe, nós tivemos 2.386. Vale lembrar que ele passou menos dias, né? Ele passou 29 dias liderando a pasta e o ministro Mandetta 35. Então, aproximadamente, houve uma diferença temporal aí de 6 dias, 6 a 7 dias, enfim. Então, perceba a diferença em termos de volume, né? Em termos de acumulado. Nós tivemos 400 em relação a um, 2.386 em relação a outro. Em relação ao número de óbitos, tínhamos tido 20 óbitos apenas, e o número de óbitos passou a ser de 102, né? Em relação à média diária, em relação ao ministro Mandetta era de 11,4, o ministro Teixe 82,3, isso é a média de casos positivos diariamente. De óbitos era de 0,6, passou a 3,5. O máximo diário de 71 passou para 334. De óbitos, 3 passou para 12. Ou seja, só por essas iniciais estatísticas e dados, a gente percebe que a coisa realmente, como a gente tinha observado em termos qualitativos, né, visuais pelo gráfico, realmente ganhou um caráter extremamente mais sério, mais grave, né? Se a gente for observar, por exemplo, também o número de dias em que tivemos mais de 50 casos durante a gestão do ministro Mandetta, só houve um dia, foi no dia 3 de abril, salvo engano. Já sobre a gestão do ministro Teixe, foram 15 dias em que nós tivemos mais de 50 casos, ou seja, em mais da metade dos dias que ele teve sobre a gestão à frente da gestão da pasta, foram notificados mais de 50. Isso, em termos de crescimento, significa quanto? O crescimento em relação aos novos casos, de um para com o outro, foi de quase 500%, ou seja, a gente multiplica isso, o que tínhamos em relação ao que passamos a ter, 5 vezes, né? Em relação aos óbitos, tivemos um crescimento de mais de 400%, ou seja, nós temos aí um quadro bastante explícito de agravamento do problema no nosso estado. Mais uma vez, reitero, uma coisa é necessariamente função da outra ou explicada pela outra? Não, o que nós fizemos foi simplesmente separar, segmentar, né, a série por completa, a partir da observação da gestão dos dois ministros, né? Até porque, professor, isso
é um resultado do comportamento da nação, da população. Não podemos colocar a culpa apenas pela gestão, né? Pela pessoa que estava à frente do Ministério. Claro que as orientações são bastante importantes para que a população tome um rumo diante da doença, mas esse dado realmente é um caso de resultado do que a população vem fazendo no decorrer da doença, né? Desde que começou lá em dezembro. Então, eu queria que o senhor mostrasse agora, professor, como é que está o panorama quinzenal aqui no Rio Grande do Norte. Tem esse quadro aí para a gente observar a evolução? Estamos agora o apresentando, né? Não sei se eu vou conseguir visualizar precisamente todos os dados, que tem aí a boa participação dos colegas que estão acompanhando a nossa transmissão, né? Mas aí nós fizemos, pessoal, o que é que nós fizemos, né? Nós temos a série como um todo, os dados, a série ela tem 75, nós temos, ontem se completou 75 dias, né, do Covid no nosso estado, e o que nós fizemos foi dividir essa série, nós até então estávamos analisando ela de forma integrada, né, de forma conjunta, né? E o que nós fizemos ao longo temos feito ao longo desse período é dividir essa série de forma quinzenal. Por que de forma quinzenal, professor? Nós dividimos de forma quinzenal porque, segundo a literatura, há um tempo médio em relação sobretudo, a questão do tratamento dos contaminados por Covid, da ordem de 15 a 20, 25 dias. Então, nós decidimos fazer essas análises não de forma semanal, mas de forma quinzenal, levando em consideração esse aspecto e também pela questão do acumulado dos dados se tornar mais significativo. Então, o que é que a gente vai perceber, pessoal, nessa análise quinzenal? Na primeira quinzena nós tivemos 28 dados, 28 registros, né? Na segunda, 261, na terceira, você consegue visualizar melhor? Porque ficam as mensagens sobre, e aí realmente eu não sei se tem como na minha telinha. Não, acho que só na minha aqui eu acho que dá para eu não visualizar. Agora ficou ótimo. Os colegas que quiserem participar podem continuar participando, que nós vamos visualizar depois. Isso. É só na minha tela aqui especificamente da transmissão. Então, ótimo, agora ficou bom. Então, na primeira quinzena, 28, depois 261, 536, na terceira, 1164, na quarta, 1164 e na quinta, 3483. Então, se a gente observar só esses dados, o que a gente vai perceber? Que houve uma significativa crescente do número de casos positivos acumulados ao longo dessas quinzenas. Aí se responde aquela pergunta que as pessoas geralmente fazem: a nossa situação está melhorando? Que inclusive no início dessa live a senhora mencionou, as pessoas, muitos estão cansados da rotina, estar em casa, do distanciamento social, querem ter contato com as pessoas e ficam sempre com a seguinte interrogação, né? A situação está melhorando? Não está? Os dados estão postos, né? Os dados estão aí. Todo aquele que desejar, repito, baixar esses dados, tanto no Ministério da Saúde como no site da Secretaria, como inclusive no site do LAIS, Laboratório de Inovação, da UFRN, pode ter acesso a esses dados, e os dados estão postos. O que é que a gente observa? Da primeira para a segunda quinzena, tivemos um crescimento dos casos em mais de 800%. Da terceira em relação à segunda, tivemos um crescimento de mais de 100%. Da quarta em relação à terceira, de mais de 100%. Da quinzena que se fechou ontem, né? Tivemos um crescimento de quase 200%. Então a coisa está melhorando? Não está melhorando, né? Os dados estão aí, estão postos. Isso é irrefutável. Existem questões na ciência que existem perspectivas diferentes, visões diferentes. Isso é justo e aceitável. Mas um dado como esse é irrefutável. Continua existindo na ciência o certo e o errado, o sim e o não para alguns aspectos. E esse é um aspecto. Não se pode dizer de maneira alguma que os casos positivos no nosso estado estão tendo um comportamento diferente disso, porque, como nós estamos mostrando, houve uma tendência de crescimento em todas as semanas, né? Nós, se formos observarmos, professora e os colegas, amigos e alunos que estão acompanhando, familiares inclusive, né, estão acompanhando, nós dobramos
da última quinzena, e por sinal, o professor há de lembrar que eu a procurei justamente há mais de 2 semanas atrás para a gente realizar essa live, justamente porque a gente tinha contato com o acompanhamento desse monitoramento e ficou particularmente muito preocupado com essa quinzena que se fechou ontem, né? Inclusive esses dados trabalhei neles durante a noite de ontem, o dia de hoje, porque a quinzena se fechou ontem à noite, né? Então havia já essa perspectiva de evolução negativa, né? De evolução negativa em termos do comportamento da doença, né? Em termos de gerar mais impacto negativo do ponto de vista social, né? Então essa questão é bastante séria e os dados já nesse primeiro momento já se mostram. Se a gente observar a situação em termos de crescimento, a gente vai perceber que essa última quinzena ela correspondeu a mais de 50% do total de casos que tivemos. Então, observar, está marcadinho aí, esse 63,7% que está sendo mostrado na quinta quinzena, ele representa exatamente quanto que a quinta quinzena significou do total de casos acumulados até então. Então, essa última quinzena foi extremamente séria, né? Mais do que dobrou o número de casos, né? Então é bastante significativo. O que é que mostra entre essas quinzenas também? Que existe uma variação muito grande do número diário de notificações entre todas elas, né? Mas com a tendência de comportamento crescente. E um aspecto que também se fala muito, inclusive nas redes sociais, as pessoas, já vi muita figurinha, né, sendo passada, é a questão do achatamento da curva, né? A pessoa fala muito em achatar a curva, né? Eu trouxe essa figura aí, essa figurinha que traz 3 comportamentos de curva, a linha do meio, acho que em amarelo, está aparecendo para os colegas, é um comportamento dito normal, a linha na cor azul, o comportamento em termos de curtose, né? Medidas de assimetria e curtose, é uma chamada medida de curtose, chamada leptocúrtica, em que existe uma concentração muito grande dos casos, né? E a condição ideal, que tem se buscado desde o início da situação, é esse comportamento chamado platicúrtica, né? E daí, essa última coluna desse quadro que nós estamos mostrando, que traz aí na cor vermelha, 0,162, ele vai estar mostrando exatamente que, em linhas gerais, a distribuição dos casos positivos e a intensidade desses casos, eles não têm sido favoráveis à capacidade de suporte do sistema. Ou seja, estamos muito mais, em termos de comportamento da distribuição, parecidos com essa figurinha na cor azul, né? Do que na condição ideal, que é na condição platicúrtica. Só a título de informação técnica, quando esse resultado do coeficiente de curtose abaixo de 0,262, significa dizer que o comportamento ele está muito mais próximo de leptocúrtico, ou seja, concentrado esses picos que dificultam a gestão do sistema, capacidade de suporte do sistema, do que esse comportamento ideal. Ou seja, estamos realmente numa situação que é, de certo modo, bastante grave. E esse suporte do sistema de saúde, ele está voltado tanto para os equipamentos, né, que são utilizados no decorrer da doença, quanto a gestão de pessoas, a prover pessoas, funcionários, profissionais que estejam capacitados para esse cuidado. A gente vê também no nosso estado que isso é algo empírico, eu não tenho como comprovar isso em dados, como o professor bem fez, mas que os profissionais de saúde são os que estão sendo mais contaminados ultimamente, né? Perfeito. Então, como o senhor colocou, professor, esse sistema ele não está suportando. Isso, acredito que não seja, não só no nosso estado, mas no nosso país, a dificuldade do SUS. Você tem algum gráfico que mostra a questão dos novos óbitos, professor? Pronto, esse quadro que nós estamos mostrando é exatamente as medidas e as avaliações foram as mesmas dos novos casos, só que aí é em relação aos óbitos. O que é que a gente percebe de uma forma mais sintetizada? Que do mesmo jeito que o comportamento que nós mostramos para os casos positivos, eles são, em termos de tendência, para os óbitos eles acompanham, né? A gente pode observar que há a tendência semelhante, tendência de crescimento.
Da terceira semana em relação à segunda, houve um crescimento de 138% no número de óbitos. Da quarta semana em relação à terceira semana, um crescimento de 54,8%. E dessa última semana, em relação à penúltima, um crescimento de 166,7% nos óbitos, né? Nós tivemos nessa última quinzena, quinzena, nós tivemos 220 óbitos. Hoje já foram notificados, salvo engano, 23 ou mais 27, eu vinha observando o noticiário há pouco. Então, a tendência que se mostra, tanto para casos positivos como para óbitos, é uma tendência crescente. Ou seja, se tratando de curva, que é um termo que se tem usado muito, a curva continua ascendente, continua crescendo, tanto em relação ao número de casos, como em relação ao número de óbitos, né? E em termos de variabilidade, também o número de óbitos se apresenta com uma variabilidade significativa dentro das quinzenas, mas com a apresentação de tendência de crescimento, assim como vimos para os casos positivos. Isso também já evidencia a evolução da letalidade, né, pelo vírus aqui no nosso estado, não é isso, professor? Perfeito. A gente observa, existe um aspecto importante que pode inicialmente parecer positivo, mas na verdade precisa ser feita uma ressalva. E daí a importância, como eu disse no início da nossa live, de uma análise com cuidado, né, especificamente. Então, o que é que a gente está observando nesse gráfico? A nossa linha vermelha, ele traz aí os totais quinzenais de novos casos positivos. Aquilo que nós mostramos e já reiteramos por inúmeras vezes. O que é que tem se apresentado? Tendência crescente. Aí nós temos o total em cada quinzena. Perceba que os retângulos, né, as colunas, só crescem e crescem cada vez mais. Então, isso foi o que ocorreu, isso é um fato inquestionável, podemos dizer assim. Essa linha na cor preta, ela está mostrando a letalidade. E aí eu preciso fazer uma diferença entre letalidade, são indicadores, né, diferentes, indicadores epidemiológicos diferentes, entre letalidade e mortalidade, né? Mortalidade diz respeito ao número de óbitos em relação à população total, né? E a letalidade é o número de óbitos em relação aos casos positivos, ou seja, aqueles que foram confirmados. O que é que a gente observa em relação à evolução? Que houve uma tendência de crescimento da letalidade, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira quinzena, da terceira para a quarta quinzena houve uma diminuição, e da quarta para a quinzena atual houve também uma diminuição da letalidade, chegando a um patamar de 3,7%. Então pode surgir a seguinte pergunta aí: então estamos melhorando em relação à letalidade? Sim, em relação à letalidade, também é um fato claro e objetivo que está havendo uma diminuição em relação à letalidade da doença. Porém, existe um porém na questão, quando você tem um aumento do número de notificações, ou seja, casos positivos, mesmo essa letalidade, tendo havido diminuição dessa letalidade, no geral vai haver um número de óbitos, né, maior do que no caso anterior. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho, por exemplo, 100 casos na primeira situação, uma quinzena específica, 100 casos positivos, e a letalidade nessa quinzena foi de, suponhamos, 10%, o número de óbitos vai ser de 10. Se no caso, numa outra quinzena, nós tivermos 500 casos sendo positivos e a letalidade tiver caído para 5%, quantos casos nós teremos? 250, né? Então, perceba que, 25, antes tinha 10 e na segunda 25. Então, perceba que mesmo havendo diminuição da letalidade, a gente tem que prestar atenção no número de notificações, ou seja, no volume total, no número total, porque só a letalidade, se a gente observar, a gente perde de vista o total de óbitos, nesse caso, que está ocorrendo, né? Professor, e qual é a perspectiva e até onde iremos chegar, né? E a população espera para os próximos dias? Bem, como nós dissemos, a questão de previsibilidade é algo muitíssimo complexo em relação a essa situação que nós estamos avaliando por inúmeros fatores em relação ao comportamento social, fatores relacionados a políticas públicas, a questões de ordem cultural, as necessidades econômicas, por exemplo.
a própria capacidade do suporte do sistema, a possibilidade de sua expansão ou não. Então, tudo isso exerce influência em relação a essa dificuldade de previsibilidade. Fato é que, se mantivermos o nível que nós tivemos nessa quinzena, aí é um fato também objetivo, ou seja, com os crescimentos que nós mostramos, é muito provável que chegamos em relação, por exemplo, ao número de casos positivos, já na próxima quinzena, a 11 mil casos positivos ou algo próximo a isso. Isso mantendo o patamar que foi verificado na quinzena anterior. Se mantivermos esse patamar, nós chegaremos a uma realidade como essa para os casos positivos. Mantendo-se o patamar também que foi verificado nessa quinzena em relação ao número de óbitos, provavelmente chegaremos a um total provável de 360, 370, entre 350 e 400 óbitos em número total verificados aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Repito, isso mantendo-se o comportamento de crescimento do número de óbitos e do número de casos notificados que ocorreu na quinzena anterior, né? É importante termos um filtro sobre as informações que tomamos sobre esse tema, sobre esse assunto. Nem toda fonte é confiável, né? Como bem colocamos aqui, expondo de fato as fontes, de onde, como realizou a pesquisa, todos esses dados em forma de gráfico para que vocês analisem, e é algo que a gente até orienta, tenham cuidado onde vocês estão buscando informações sobre os dados de óbitos, sobre casos não confirmados, pessoas que morreram de Covid-19, mas na verdade não foi testado positivo, enfim. É importante ter esse tipo de conversa. Foi bem bacana ter essa conversa hoje com o senhor, professor, para que os nossos telespectadores tenham esse resultado bem fidedigno, tá? Essa análise fidedigna. Agradeço a sua participação aqui hoje, nosso tempo realmente está estourando. E obrigada, espero que o pessoal que está assistindo a live, não vi nenhuma pergunta até então, mas caso queiram fazer algum tipo de comentário, nós podemos responder via direct, e realmente o tempo encerrou. Pronto. Obrigada, professor, pela sua participação. Só finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez o convite da coordenação, agradecer à instituição pela oportunidade de divulgação desse trabalho. Como eu disse, a ideia era realmente trazer informações de qualidade para a população e também como veículo tomar a decisão, e agradecemos a possibilidade, né? Em termos de sugestão, né, de reflexão, nós deixamos aí essas duas citações de dois filósofos, né, um romano e um grego, pessoas que viveram num tempo muito aquém do nosso e que produziram conhecimento importante para nós, principalmente numa questão, professor, aqui se fala muito questão de liberdade hoje, né, direito de vir, coisas desse tipo, e só um tempo para a gente fazer essa ponderação. Primeiro diz o Cícero, ele disse: quando a vontade humana se sublima, vencendo os instintos animais, o grosseiro e o vil, que há dentro e fora de si mesmo, seja na vida privada e pública, o homem transforma-se em agente consciente da história e a realiza. Então, acho que a nossa perspectiva é essa, de entender que somos atores, somos protagonistas, inclusive, nesse processo, e que a questão realmente passa por nós. E que a ideia de liberdade que nós temos deve ser a ideia de liberdade de tomar as melhores escolhas, né? Tomar as melhores decisões diante dessa situação que nós sabemos e como nós apresentamos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos.